Olá, Paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos. E este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira. E todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa série sobre alta sensibilidade e intensidade. Na verdade, este é o segundo vídeo da série. E por que é que eu resolvi falar deste tema? Porque a intensidade emocional é algo que sempre aparece quando a gente fala de alta sensibilidade. Não há muita novidade aqui, mas o meu objetivo com esta série é outro. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a intensidade que caracteriza as paz não é apenas emocional. Ela está presente, por exemplo, na nossa percepção, que foi o tema da conversa do vídeo passado, que eu vou deixar aqui nos cards. Neste vídeo, eu falei que o tipo de percepção dos altamente sensíveis, que é mais ampla, mais rica e mais detalhada em relação ao ambiente, faz com que as coisas repercutam, ressoem dentro de nós de uma maneira mais intensa. E hoje eu queria falar sobre um outro aspecto desta intensidade e um aspecto que costuma receber muito pouca atenção, que é o pensar em demasia. Para começar, vamos pensar do que é que se trata aqui. Quando eu falo de pensar em demasia, eu não estou me referindo somente à quantidade de pensamentos que este nosso cérebro hiperativo é capaz de produzir. Eu estou falando também da forma como nós processamos, e aqui de maneira consciente, aquilo que nós vivemos. E atenção, consciente não significa dizer que nós pensamos mais porque queremos. Na verdade, nós tendemos a pensar mais porque as experiências que nós vivemos continuam repercutindo dentro de nós muito tempo após elas terem sido vividas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você teve uma conversa profunda com uma pessoa. A conversa acabou. Você voltou para sua casa e mesmo horas depois você continua pensando naquela conversa, pensando no que você falou, pensando no que a outra pessoa respondeu, pensando no que você poderia ter dito, pensando no que é que a outra pessoa está pensando agora e por aí vai. Ou seja, a conversa já terminou para todo mundo, menos para você. Você se reconhece nesse tipo de situação? Eu sim, mas permanece a pergunta. Por que é que isto acontece? E, se você acompanha o canal, talvez já conheça a resposta. Isto acontece devido à profundidade do processamento, que é uma característica central, mas pouco compreendida da alta sensibilidade. A profundidade de processamento significa que o nosso sistema nervoso trabalha toda e qualquer informação de maneira cada vez mais profunda, como se houvesse camadas de significado nestas informações. E veja bem, este processamento em profundidade não é apenas cognitivo-racional, como no caso que nós estamos conversando do pensar constantemente. Ele também acontece de maneira inconsciente, quando tudo que nós captamos do meio ambiente continua ressoando dentro de nós, mesmo quando a gente não percebe que isto está acontecendo. Ou melhor, mesmo quando a gente nem sabe que isto pode acontecer. Como é o caso, por exemplo, quando você chega em casa extremamente irritado ou irritada, sem saber exatamente o porquê. Isto, em muitos casos, tem a ver com algo que você captou do ambiente sem nem perceber que este algo estava lhe afetando, muito menos que estava lhe afetando tão profundamente.
Mas perceber é apenas o começo da história. O nosso sistema nervoso adora trabalhar muito, adora fazer, como eu brinco, o nosso sistema nervoso faz hora extra. Então, depois de perceber, depois de captar toda esta informação do ambiente, o nosso cérebro começa a relacionar a informação recebida com uma informação antiga que você já possui. Ele começa a buscar significados, ele começa a integrar esta experiência com experiências anteriores, ele começa a considerar as possibilidades de desdobramento, ele começa a antecipar consequências e ele começa principalmente a tentar traçar estratégias para você. E este processo acontece de forma muito, mas muito intensa nas pessoas altamente sensíveis. E é esta intensidade, a intensidade com a qual eu me importo com o que está acontecendo, que está na raiz do tal processamento em profundidade. E este processamento profundo não é um problema. Muito pelo contrário, ele é a base de muitas das características positivas, de muitas das vantagens que o traço traz para as pais. É exatamente este processamento em profundidade que favorece a aprendizagem profunda, que favorece a criatividade, que favorece a nossa capacidade de estabelecer relações novas entre informações aparentemente muito separadas, favorece a capacidade de reflexão, favorece a empatia e a compreensão das pessoas, favorece a sensibilidade estética que é tão forte em tantos de nós e por aí vai. O problema aparece quando este processamento perde flexibilidade e o seu sistema já não consegue voltar a um estado regulado, aquilo que nós podemos chamar de linha de base. Ou seja, o problema surge quando nós continuamos elaborando repetidamente uma experiência sem avançar na compreensão dela. Quando nós voltamos vezes sem conta aos mesmos pensamentos, a mesma conversa, a mesma preocupação e por aí vai. Ou seja, quando a gente fica preso numa espécie de roda de hamster mental. Novamente, a profundidade não é o problema, a intensidade não é o problema. A falta de modulação desta intensidade é que é, sim, o problema. E por isso é extremamente importante fazer uma distinção central aqui. Nem todo processamento prolongado é algo ruim, nem todo processamento prolongado é ruminação. Como já vimos, este processamento em profundidade é uma característica básica do traço que traz aspectos positivos e negativos. Porém, para que a gente possa aproveitar os positivos e diminuir o impacto dos negativos, é importante aprender a distinguir quando nós estamos processando e quando estamos apenas ruminando, sem parar um determinado acontecimento ou experiência. E eu já tenho aqui no canal um vídeo que trata exatamente sobre isso. Você está processando ou ruminando? Quando nós estamos no processamento, nós estamos realmente elaborando alguma coisa importante. Na ruminação, nós estamos apenas repetindo o mesmo circuito. Quando a gente pensa que avançou na compreensão de alguma coisa, nós voltamos ao pensamento original e ficamos presos na tal da roda. Então, a pergunta que é produtiva não é por que eu continuo pensando nisto. A pergunta que é produtiva é: este pensamento está ampliando a minha compreensão do que aconteceu? Está me ajudando a encontrar respostas ou soluções para o problema, ou ele está apenas mantendo a intensidade da experiência? Então, para fechar, eu quero mais uma vez afirmar: o desafio não é pensar menos, até porque você não vai conseguir fazer isto, uma vez que se trata de uma característica inata do seu sistema nervoso. O desafio é desenvolver uma relação mais produtiva e mais flexível com os nossos pensamentos. O desafio está em distinguir de maneira consciente
quais experiências valem a pena permanecer elaborando e quais experiências nós vamos simplesmente permitir que sigam o seu caminho, que ocupem um espaço mental na nossa psique por algum tempo e depois vamos simplesmente permitir que ela siga. Porque nem tudo o que é vivido precisa permanecer indefinidamente ocupando a nossa atenção. E no próximo episódio, eu gostaria de falar sobre o último aspecto da intensidade, que é exatamente a intensidade emocional, tão conhecida, tão falada e talvez tão pouco compreendida, que é aquela situação em que algumas emoções parecem nos capturar tão fortemente, tão rapidamente, que a gente não encontra espaço psíquico para escolher a nossa resposta. Este vai ser o tema da conversa da próxima terça-feira. E, bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão de gostei, clica no outro botão, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo, assina o canal para que a gente possa crescer e atingir outras pessoas altamente sensíveis. E se conhece alguém, uma outra paz, que frequentemente está presa na roda de hamster da ruminação mental, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter me ouvido, muito obrigada por ser parte desta comunidade. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!